Salve nação! E o Flamengo, hein? Teve polêmica pesada após demissão em massa e calote que pode comprometer financeiramente o rubro-negro. Funcionários do Flamengo dizendo que não haveria demissões, que era um boato, um rumor. Demitiram todo mundo praticamente, tá? Não sobrou praticamente ninguém. E aí você vê o Flamengo, a notícia que chega hoje é que o time não tem dinheiro pra contratar, cara. Bora lá então começar a ver toda a polêmica após a nova diretoria assumir, cortar gastos, demitir alguns jogadores que pode estar perdendo jogadores importantes do seu elenco. Se liga aí, ó. Funcionários do Flamengo dizendo que não haveria demissões, que era um boato, um rumor, que teria o objetivo de prejudicar a sua candidatura. Pois é, nos 4 primeiros dias úteis de 2025, ou seja, os primeiros dias úteis da gestão dele, de fato, com o presidente do poder, o Flamengo demitiu dezenas de pessoas. Ela tem perto de 50, 40, 50 pessoas. Todo o departamento médico, praticamente, com exceção de 1, 2 personagens, foi demitido. Todo. O novo diretor-geral, que substitui o antigo CEO, que era o Belotti, é o Paulo Dutra. Esse executivo, ele trabalhou lá, fez um trabalho importante na reestruturação financeira do Flamengo, muito mais importante do que o do ex-presidente, que muitas vezes é citado por desinformação das pessoas. Ele sai em dado momento para trabalhar numa empresa porque recebeu uma proposta, mas ele voltou agora ao Flamengo. O Paulo Dutra, ele teve o quê? 2 dias? 1 dia? 3 dias? Para avaliar esses funcionários? As demissões na parte administrativa, em setores específicos do Flamengo, são vários. Ou no passado por ele, ou ele mal teve tempo de avaliar esse pessoal. E aí tem torcedor que acha que o departamento médico era ruim. Era ruim por quê? Porque o jogador se machuca? Se machuca por quê? Porque o departamento médico é ruim? Ou porque o calendário é péssimo? Ou porque, como vocês falavam do Neymar, eventualmente o jogador também não se cuidou? Ou porque foi uma fatalidade? Ou porque o gramado é ruim? É culpa do nutricionista? É culpa do fisioterapeuta? É culpa... O Casão estava falando, o fisioterapeuta funciona se o jogador se dedicar. É culpa do atleta, dos profissionais ou do nosso futebol? Demitiram todo mundo praticamente. Tá? Não sobrou praticamente ninguém. Né? Então, por que isso? Houve uma mudança no comando do departamento médico, saiu o Tanuri, que era muito questionado. Né? Eu não estou dizendo aqui que ele não possa ser questionado, pelo contrário, entrou o Zé Luiz Runco, que já foi médico do Flamengo há muitos anos, e todo mundo saiu. E em vários setores saíram diferentes profissionais do Flamengo. Uma coisa é você fazer ajustes em setores que não estão funcionando, um ou outro personagem que não está funcionando. O cargo de confiança, a gente entende, você tem um cargo de confiança, mudou o poder, a tendência é você ser substituído por alguém da confiança de quem está assumindo, a gente sabe disso. Mas não é o caso. Em diferentes níveis hierárquicos dentro do clube, houve demissão. Então, primeiro que o presidente prometeu em campanha, está gravado, está lá o vídeo, está lá no blog, está aí no UOL. E aí, de repente, ele manda esse pessoal todo embora, já não é legal. E contratou alguns sócios como gerentes, são 4, gerente e diretor, 4 ao todo, que foram apoiadores de sua campanha. E tem vídeo também no meu blog da campanha no qual eles aparecem ali declarando apoio ao presidente. Então, o cara apoia, é sócio e vira funcionário. Isso é legal. E aí, na entrevista que o BAP me concedeu via WhatsApp, ele disse, não, o Flamengo não tem compliance. Tem, eu coloco, inclusive, o link para as pessoas acessarem lá o compliance do Flamengo no meu blog. Então, houve o problema da demissão, e aí tem, paralelamente, uma outra questão, que são as mudanças que o Runco está fazendo, ou seja, todo o departamento de futebol foi eliminado praticamente, pouca gente sobreviveu. Por exemplo, eles tiraram o nutricionista de performance. O pessoal está confundindo. Não é o nutricionista ou a nutricionista que trabalha com o refeitório. É o que trabalha com o elenco, viaja com o elenco. Quando o jogador está com aquela barrinha ali, chupando aquele saquinho ali de proteína, tudo, aqueles elementos que eles consomem durante o jogo, no intervalo, né? É o nutricionista de performance que faz aquele acompanhamento, que fornece aquilo para os caras. É um cara que dá apoio para o atleta no jogo. Gente, o mundo inteiro tem isso. Ora bolas. Então, são caras que fazem um papel bem específico para a manutenção das condições físicas e a alimentação do atleta antes, durante e depois do jogo. Essa função foi a priori eliminada. Pode ser que volte atrás, que eu já apurei, escrevi no blog, que alguns jogadores, ao saberem da novidade, mesmo antes de voltar das férias, já se manifestaram que, peraí, como assim? E aí tem uma situação que é bem curiosa, mas que ilustra bem, que é um bastidor que a gente apurou, que é o fato de existir dentro do CT do Flamengo uma mesa de fute-mesa. A mesa de fute-mesa, para quem não sabe, é mais ou menos uma mesa de ping-pong, um pouco curvada, né? Onde você joga ping-pong com a bola de futebol, e sem raquete, e sim com os pés. Né? E os jogadores gostam disso. O Neymar, que vocês estavam falando, adora isso. Até eu ilustrei o post com uma foto do Neymar jogando esse negócio aí. E eles usam no aquecimento e tudo mais.
O novo diretor médico teria chegado no local, viu aquilo ali e perguntou: o que é isso? Aí perguntou ao fisioterapeuta: para que serve isso aqui? O fisioterapeuta: não, para nada. Do ponto de vista da fisioterapia, para nada. Então tira. O Boto, quando soube, fala: não, mantém. Porque o Boto sabe que os jogadores gostam daquilo. Por que ele vai arrumar uma encrenca já, ficar criando pelo em ovo? Então, existem claros choques de ideia, e tem uma entrevista que foi concedida a um blog chamado Fora do Jogo, há alguns meses, pelo Zé Luiz Runco, em que ele coloca em dúvida, primeiro ele discorda, é um trecho muito importante, ele discorda dos jogadores serem poupados, preservados, ele acha que o jogador tem que jogar. Bem, o futebol mudou muito, né? Muito físico, a gente sabe, discutimos muito sobre isso. Esse é um ponto. E o outro que ele coloca até em discussão, quase que em dúvida, ele coloca na berlinda, digamos assim, muitos dos recursos que são utilizados hoje para acelerar a recuperação, prevenir lesões, etc. É o contrário do que o BAP falou na posse. Eu ponho até o link para o discurso de posse dele, né, no meu blog, onde ele fala de minutagem, de formação de elenco, dos cuidados, e isso teria feito parte, ele fala isso na sua apresentação na posse, que foi dia 18 de dezembro, da conversa com o Boto. Porque a gente é óbvio, o Boto é um profissional do futebol, não quer profissionalização. Você vai ter um diretor executivo que fala: isso aqui não serve, essa ferramenta para curar o jogador é bobagem, aquilo ali, não, isso é besteira, isso aí não previne lesão nenhuma, joga no lixo, essa mesa aqui não serve também. Gente, isso não é profissionalismo, isso é uma volta ao passado. Então o Flamengo podia adotar o Fred Flintstone, então, como seu novo mascote. Então é uma coisa assim, confusa, um choque de ideias muito claro. E os jogadores que se representam hoje vão encontrar um outro ambiente, uma outra situação, por conta de mudanças bruscas e, me parece, muito exageradas. Porque não é possível, Tironi, que o Flamengo tenha saído de 400 e poucos milhões de faturamento para 1 bi e 300 nas duas gestões do Landim, que tem um monte de coisas que a gente pode questionar o Landim, mas várias, e já o fizemos. Mas você sai de 400 e poucos milhões para 1 e 300 e só tem competente no ambiente de trabalho, não é possível. Como se avalia os profissionais do clube em tão poucos dias? E o próprio BAP fala que alguns foram até demitidos porque apoiaram a candidatura do Landim. Mas se o cara for um bom funcionário, qual o problema? Ele não pode continuar? Tudo bem, você apoiou outro cara, mas faz seu trabalho aí e acabou. Tu é pago para isso. Será que não pode? Tá bom, não pode isso. Mas pode o sócio apoiar o Flamengo e depois virar funcionário? E qual a qualificação que essas pessoas têm? E no blog eu pergunto: não era melhor fazer um processo seletivo? Não, não precisa, porque já tem as pessoas ali. Olha, começo muito ruim, muito confuso, muito tumultuado e preocupante demais. Isso aí para estourar dentro do campo, estou falando hoje, tá? Dia 8 de janeiro. Isso para explodir dentro do campo não demora muito, não. E aí você vê o Flamengo, a notícia que chega hoje é que o time não tem dinheiro para contratar, cara. Não. Olha que conto de fada é esse que o futebol brasileiro vive? O Flamengo tem o projeto do estádio também, né? Comprou o terreno. Mas 100 milhões não é muito dinheiro, foi à vista, mas não é muito dinheiro para um time que vendeu um monte de gente, que tem uma arrecadação de mais de 1 bi. E agora não tem Gabigol e Davi Luiz, 2 salários altos, né? Já começa a dar uma boa enxugada na... Mas não consegue contratar ele hoje, não tem grana para contratar. O presidente está preocupado como é que vai se virar. Porque queira ou não queira, o Flamengo tem uma molecada lá subindo, um volante bom, tem uma molecada lá. Mas vai continuar acompanhando e brigando para ser grande como os outros aí? O Flamengo vai ter anos difíceis para frente. Até em função da construção do estádio, né? O gasto que isso traz para... ver quando vai começar isso. O orçamento do clube, mas tudo é um planejamento, né? O gasto que você tem que colocar no orçamento anual de gasto com o estádio, sem ser feita uma parceria, né, como fez o Palmeiras, é algo que vai prejudicar muito o Flamengo nesse momento, de contratação, de renovação de elenco, de folha de pagamento. E a gente acho que vai ver um Flamengo voltando ao que era, assim, ao normal, né? Time grande, time que disputa, mas não aquele time que tinha o melhor elenco do Brasil, que fazia as melhores contratações, em função desse momento financeiro que com o estádio vai mudar. Vai depender do momento que eles resolverem começar a construir o estádio. Nos dias de hoje, com a economia de hoje dentro do futebol, o Flamengo sendo o Flamengo, como que chega ao ponto de, não vai dar para Como assim? O que aconteceu com o Flamengo nos últimos anos? Que ganhou tudo, está chegando estádio, alguma coisa deu errado, né?
É a tal do dinheiro, da administração, a matemática. E aí, nação, bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. O que vocês acharam desse momento financeiro que vem vivendo a equipe flamenguista com sua nova diretoria e debandada dos jogadores flamenguistas? Quero muito saber da tua opinião, mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!